Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 16 de Juízes encerra a história de Sansão, destacando sua queda por meio da traição de Dalila e, ao mesmo tempo, sua redenção final ao cumprir o propósito de Deus. Este trecho revela as consequências da desobediência e da fraqueza humana, mas também enfatiza como Deus pode restaurar e usar até mesmo os que falharam para realizar sua vontade. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Juízes 16 do livro de Juízes da Bíblia. Sansão e Dalila. Uma certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Dois disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. 3 Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. 4 Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. 5 Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. 6 Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. 7 Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. 8 Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. 9 Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. 10 Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. 11 Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. 12 Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. 13 Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. 14 Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tir, com os fios. 15 Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. 16 Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. 17 Por isso ele lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem.
18 Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. 19 Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. 20 Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. 21 Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze, e o puseram a girar um moinho na prisão. 22 Mas, logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A morte de Sansão. 23 Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. 24 Quando o povo viu, louvou o seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. 25 Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas. 26 Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. 27 Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. 28 E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. 29 Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. 30 Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. 31 Foram, então, os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Análise textual. O capítulo Juízes 16 encerra a história de Sansão, uma figura paradoxal, ao mesmo tempo forte e fraco, usado por Deus, mas dominado por paixões. Esse capítulo é uma narrativa poderosa sobre fraqueza humana, queda espiritual, misericórdia divina e redenção final. Explicação e significados. Juízes 16. Primeiro, Sansão em Gaza, força sem sabedoria, versículos 1-3. Sansão visita uma prostituta em Gaza e, mesmo cercado por inimigos, arranca os portões da cidade e os carrega até uma colina. Significado. Isso demonstra sua força sobrenatural, mas também sua imprudência moral. Ele confia tanto em sua força que não teme consequências, uma ilusão perigosa que mais tarde o levará à ruína. Segundo, Dalila, a sedução que leva à queda, versículos 4-20. Sansão se apaixona por Dalila, que é subornada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Ele brinca com ela várias vezes, mentindo sobre a origem de seu poder. Finalmente, pressionado por ela dia após dia, revela a verdade: seu voto de nazireado, simbolizado pelo cabelo nunca cortado. Dalila o faz dormir, corta seu cabelo e chama os filisteus. Ele tenta se livrar como antes, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Versículo 20. Lições. A força de Sansão não estava no cabelo, mas no seu compromisso com Deus, o voto de Nazireu. Ao quebrar esse voto, ele perde a presença de Deus e sua força o abandona. Essa parte mostra o perigo de brincar com o pecado e confiar mais em dons do que no doador. Terceiro, cativeiro, humilhação e queda. Versículo 21. Sansão é preso, tem os olhos furados, é colocado para moer trigo como um animal, símbolo de vergonha e decadência total. Reflexão. Ele que já foi libertador de Israel agora é escravo e cego,
porque foi cego espiritualmente primeiro. É o retrato de um servo de Deus que perdeu tudo por causa da desobediência e da autoconfiança. Quarto, o cabelo cresce, esperança na restauração, versículo 22. Um versículo curto, mas cheio de significado, mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Símbolo de redenção. Isso não é só sobre cabelo físico. Representa a possibilidade de restauração da aliança de Sansão com Deus. Mesmo ferido e humilhado, Deus ainda não havia terminado com ele. Quinto, a vingança final e a oração sincera, versículos 23-30. No templo de Dagom, o deus dos filisteus, Sansão é ridicularizado. Então, ele ora: Senhor, dá-me força mais uma vez, versículo 28. Deus o atende. Sansão empurra as colunas do templo e destrói todo o edifício, matando milhares, incluindo líderes filisteus. Ele morre junto com eles, encerrando sua vida com um ato sacrificial. Significado: sua morte é um ato de fé tardia. Ele reconhece que a força vem de Deus, não dele mesmo. Sansão morre como instrumento de juízo sobre os inimigos de Deus, cumprindo sua missão, mesmo que de forma trágica. Sexto, sepultamento e legado, versículo 31. Sua família o recupera e sepulta em sua terra natal. O texto encerra dizendo que Sansão julgou Israel por 20 anos. Lições espirituais e temáticas de Juízes 16. O capítulo 16 do livro de Juízes traz um desfecho dramático à vida de Sansão e oferece valiosas lições espirituais que permanecem atuais. Primeira, fraqueza moral. Sansão era um homem de força incomparável, mas sua fraqueza estava no coração. Ele não tinha domínio sobre seus desejos e se deixou levar por paixões e impulsos. Sua força exterior não compensava sua fragilidade interior, uma advertência clara de que o verdadeiro poder começa no autocontrole e na obediência a Deus. Segunda, perigo da autoconfiança. A queda de Sansão foi precedida por sua presunção. Ele achava que poderia agir como antes, sem perceber que Deus havia se retirado dele. Versículo 20. Isso revela o risco de confiar mais na rotina espiritual do que na presença real de Deus. A autossuficiência espiritual nos afasta da vigilância e da dependência diária do Senhor. Terceira, sedução do pecado. Dalila simboliza a sedução do mundo, insistente, disfarçada de amor, paciente em sua destruição. Assim como ela persistiu até descobrir o segredo de Sansão, o pecado trabalha com sutileza para romper nossa aliança com Deus. Quem não vigia, cede. Quem cede, enfraquece. Quarta, humilhação e disciplina. Sansão foi humilhado, teve os olhos arrancados, foi preso e obrigado a trabalhar como escravo. Essa fase dura de sua vida mostra que o pecado tem consequências reais e dolorosas. Deus disciplina seus filhos, não por crueldade, mas para despertar o arrependimento e restaurar a aliança perdida. Quinta, graça e restauração. Mesmo em meio à vergonha e à derrota, o cabelo de Sansão começou a crescer, um símbolo da graça restauradora de Deus. Deus não havia desistido dele. No momento de sua maior fraqueza, o Senhor ainda o usou para cumprir seu propósito. Isso prova que a misericórdia de Deus pode reverter até os piores fracassos. Sexta, oração verdadeira. A única oração registrada de Sansão ocorre no fim de sua vida, em profunda dor e quebrantamento. Ele clama a Deus por força, não para si mesmo, mas para cumprir um propósito final. Deus ouve, porque o coração quebrantado e sincero nunca será rejeitado por ele. Conclusão de Juízes 16. A história de Sansão termina como um trágico herói, usado por Deus, mas corrompido por seu orgulho e impulsos. No entanto, mesmo no fim, ele reconhece sua dependência de Deus e, pela fé, é restaurado para cumprir seu chamado, ainda que ao custo da própria vida. É uma lembrança poderosa de que força sem santidade é ruína, mas a fraqueza reconhecida diante de Deus pode se tornar instrumento de vitória. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!